Bom dia, gente! Estamos aqui, mais uma vez, no nosso encontro da evangelização, graças a Deus, Tô morrendo de saudade de vocês. Mas que bom que agora a Mariazinha pode vir também, Então, vamos cantar? Vamos? Então, vamos embora. Já sei qual música vocês querem. A Casa do Sol, Então, vamos lá. A Casa do Sol, brilho dia a dia. É só alegria na Casa do Sol. Na Casa do Sol sobra claridade. É só felicidade na Casa do Sol. No quarto tem um beijo, no outro um abraço. Na sala da casa bate um coração. Tum, 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 turum, tum. Tum, turum, tum, 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 tum. Tum, 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 turum, tum. Tum, turum, tum, 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 tum. Na Casa do Sol. Bom, agora, vamos fazer o que, gente? A nossa prece, Fechar os nossos olhos, trazer Jesus para os nossos corações e falar com Ele. Assim, Jesus querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos juntos e aqui, nesse planeta, e também, Senhor, ligados a essa casa espírita. Muito obrigada, Senhor, pela assistência dos bons espíritos. Te pedimos, Jesus, que visite os nossos lares, ampare todos aqueles que sofrem e fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, no nosso último encontro, dessa vez eu lembrei que o Vitor perguntou pra gente: tia, para onde o nosso espírito vai quando a gente dorme? E a Marcela também queria saber dos sonhos. Então aí eu fiquei pensando e resolvi que a gente falasse um pouquinho nisso, Para onde o nosso espírito vai e sobre os sonhos. Eu queria pedir também para as mamães anotarem as dúvidas das crianças e colocar no nosso grupo para a gente poder fazer outros vídeos, E poder mandar boas vibrações para os amigos espirituais, nesse momento difícil que o nosso planeta atravessa, Então, gente, eu lembrei de uma história e fui procurar. Chama O Sonho de Laurinho. Vamos lá? O Laurinho tinha apenas 8 anos, mas era uma criança muito esperta, muito inteligente, que nem vocês, assim, Então, ele ouviu a professora falar sobre a existência da alma, explicando que a alma é imortal e que ela já existia antes dessa vida e continuaria existindo depois também da morte do corpo, E, por fim, a professora falou assim, que o sono era um estado muito parecido com a morte, porque o espírito se desprende do corpo e vai para onde ele quiser. A diferença é que do sono a gente volta, o espírito volta para o corpo. E na morte não. Na morte o espírito não volta mais a habitar esse corpo material. Então Laurinho escutou aquilo com muita atenção e ficou preocupado com as palavras da professora. Na verdade, ele não entendia direito isso. E ele nem sabia se acreditava muito em espírito, Então, ele ficou pensando, como que isso pode acontecer? Será que temos mesmo uma alma? Um espírito? Aí ele perguntou à professora, professora, é assim mesmo? A gente tem mesmo uma alma, um espírito? Aí ela falou, Pedrinho, nós não só temos uma alma, um espírito,
porque nós somos, na verdade, nós somos um espírito. Aí ele, o quê? Aí ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí ele voltou para casa e ficou pensando naquilo o tempo todo. Como seria isso, né? Aí, na hora de dormir, ele fez uma prece a Jesus, que a mãe criou neles o hábito de sempre fazer uma prece a Jesus. Aí ele fez uma prece a Jesus e não demorou muito, ele estava dormindo. E algum tempo depois, ele sentiu sede. Aí se levantou e pensou, vou beber água. Aí ele foi até a cozinha beber água. Aí quando ele olhou, ele ia saindo, que ele virou, assim ele olhou e viu o corpo dele deitado na cama. Ele, como pode ser isso? Um outro Laurinho dormindo e eu aqui? Como que pode isso? Como eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Daí ele ficou pensando no que a professora tinha dito. Ele falou, será que é isso? Que legal! Então esse é o meu corpo espiritual. Eu estou fora do meu corpo material, do meu corpo de carne. E aí ele foi caminhando pela casa e foi beber água. Passou pelos pais dele, viu os pais, viu a mãe fazendo tricô, viu o pai na cadeira de balanço preferida, né? E aí foi beber água. Mas quando ele foi pegar o copo, ele não conseguiu pegar o copo. A mão dele atravessava pelo copo, ele não conseguia. E aí ele deixou para lá. Pessoal, deixa para lá. Aí quando ele foi caminhando, explorando, né, as coisas, satisfeito, se sentindo leve, forte, viu o gatinho dele. O gatinho dele chamado Chuchu. Aí ele chamou, Chuchu, Chuchu. Aí passou a mão no gatinho, aí o gatinho se assustou todo com ele, com medo dele. Ele, ai meu Deus, o que está acontecendo com o Chuchu? E o Chuchu saiu correndo, foi se esconder num quartinho que tinha assim do lado. No meio de umas roupas, o Chuchu se enfiou lá, escondidinho. Ele, deixa o Chuchu para lá, né? Aí ele deixou o Chuchu e continuou andando. E ao passar de volta pela sala, ele viu o vovô Carlos. O avô dele que já tinha morrido, já tinha desencarnado. Aí o avô estava sorridente do lado da mãe dele. Ainda falou assim, Laurinho, cuide bem da sua mãe para mim, tá? E fala para ela que eu estou muito bem. Aí Laurinho foi dormir, né? Deitou de novo lá na cama e foi dormir. No dia seguinte, ele se levantou normalmente, se arrumou para ir para a escola, trocou a roupa e foi para a cozinha, que a mãe estava preparando o café, o lanche dele. Aí quando eles se sentaram para tomar café, a mãe dele falou assim, que estranho, não viu o Chuchu hoje? Ele sempre vem para cá querendo alguma coisa. Quando eu estou fazendo café, quando eu estou arrumando os pães, ele fica sempre aqui pedindo. Aí que o Laurinho lembrou, é mesmo, o Chuchu. Aí ele se lembrou do sonho. Aí foi correndo lá no quartinho, né? Abriu a porta e o Chuchu saiu de lá, todo se espreguiçando. Aí a mãe falou, ué, Laurinho, como você sabia que o Chuchu estava lá no quartinho? Aí o Laurinho contou para ela o sonho que ele teve à noite. E os pais ouviram muito surpresos aquilo. Aí ele falou, e tem mais, mamãe. O vovô Carlos estava ao lado da senhora e me pediu que cuidasse da senhora e que dissesse que ele está muito bem. Aí a mãe ficou emocionada, porque o pai dela já tinha morrido há alguns meses, né?
Aí ela falou, mas Laurinho, seu avô já morreu há algum tempo. Aí ele falou, mas ele estava bem vivinho, mãe, e muito bem. E eu nem lembrava mais dele. E eu nem lembrei na hora que ele já tinha morrido. E aí os pais de Laurinho não continham de tanta satisfação e se abraçaram e sentiram que naquela noite algo muito grandioso tinha acontecido. E ficaram muito felizes. E aí o Laurinho olhou e ficou pensando, lembrando da professora. E aí ele falou, mãe, sabia que a minha professora me explicou isso? Não é que ela tem razão, a morte não existe mesmo. E aí eles ficaram felizes, assim, e daquele dia em diante, eles ficaram cheios de esperanças e sabendo, né, que não existia morte, sabendo que o avô estava bem e muito agradecidos a Deus também. Então, gente, é mais ou menos isso. O nosso corpo repousa e o nosso espírito vai para onde ele quiser, para onde ele tiver vontade, né? E ele fica ligado ao corpo por um cordão fluídico que vai acompanhar ele até onde ele quiser. E esse cordão só se rompe mesmo no momento da morte, quando está na hora, né? Quando chega a hora de nós passarmos para a pátria espiritual. Então esse cordão vai com o corpo, com o espírito, aonde ele quiser. O corpo fica, né? Vai com o espírito para onde ele for. Por isso que muita gente encontra os seus afetos já desencarnados, né? As crianças podem brincar também, como o Vitor já me perguntou. No caso do Laurinho, ele ficou ali pela casa mesmo. O avô estava lá na casa, por isso ele se encontrou com ele. O avô estava ali ao lado da mãe, né? É claro que com a permissão do mais alto, com a permissão de Deus. Então, pessoal, é isso. Muita gente vai trabalhar, vai escrever livros. Às vezes, quando desencarna, já tem livros prontos, né? E muita gente também vai, infelizmente, para os lugares ruins, né? A gente vai para onde o nosso coração pede, para onde a gente tem vontade, né? Então é isso, gente. Vocês podem anotar as dúvidas de vocês e a gente vai tentar ir se encontrando através dos vídeos, tá? Eu tô morrendo de saudade. Mil beijos, beijos, beijos para vocês. Fiquem com Deus. Que o nosso Mestre nos abençoe, que a gente possa ajudar com as nossas preces nesses momentos difíceis que muitas pessoas estão atravessando, né? E qualquer coisa, pode mandar as dúvidas de vocês, que a gente vai tentar conversando, tá bom? Amo vocês. Um beijo.